Citação de abertura do capítulo. Porém, também estou com medo de que tudo que sei, a minha história, seja esquecido. Tenho medo pelo mundo que virá, medo que meus planos falhem, medo de um destino pior até mesmo que as profundezas. Capítulo 7. Ceized nunca pensou que teria motivo para gostar de um chão de terra. Contudo, eles se provaram extremamente úteis para escrever instruções. Riscou várias palavras na terra com uma vara longa, dando a meia dúzia de alunos um modelo. Eles fizeram suas cópias, reescrevendo as palavras várias vezes. Mesmo após viver entre vários grupos de Ska rurais por um ano, Ceized ainda ficava surpreso com seus recursos escassos. Não havia um único pedaço de giz na vila inteira, quanto mais tinta ou papel. Metade das crianças corriam por ali nuas, e os únicos abrigos eram cabanas, estruturas longas de um cômodo com telhados remendados. Felizmente, os Ska tinham ferramentas agrícolas, mas nenhum arco ou funda para caça. Ceized conduziu uma missão de reconhecimento até a mansão abandonada de uma fazenda. Os despojos foram miseráveis. Ele sugeriu que os mais velhos da vila transferissem seu pessoal para a mansão durante o inverno, mas duvidou que fariam isso. Eles visitaram o casarão apreensivos, e muitos não quiseram sair do lado de Ceized. O local lembrava-os dos lordes, e os lordes lembravam-nos da dor. Seus alunos continuaram a rabiscar. Ele fez um esforço considerável para explicar aos mais velhos por que escrever era tão importante. Por fim, escolheram alguns alunos para ele. Em parte, Ceized teve certeza apenas para tranquilizá-lo. Ele sacudiu a cabeça lentamente enquanto os observava escrever. Não havia paixão na aprendizagem deles. Vinham porque ordenaram que viessem e porque o mestre terrissano queria, não por qualquer desejo real de educação. Durante os dias antes do colapso, Ceized com frequência imaginava como seria o mundo assim que o Senhor Soberano desaparecesse. Tinha fantasiado com os guardadores surgindo, trazendo conhecimento e verdades esquecidas a um populacho empolgado, agradecido. Imaginou-se ensinando diante de uma lareira quente à noite, contando histórias a uma plateia ávida. Nunca parou para considerar uma vila destituída de seus trabalhadores, cujo povo estava exausto demais à noite para se preocupar com histórias do passado. Nunca imaginou um povo que parecia mais incomodado que agradecido com a sua presença. Você precisa ser paciente com eles, Ceized, disse a si mesmo, sério. Seus sonhos pareciam um orgulho arrogante. Os guardadores que vieram antes dele, os centenas que morreram mantendo seus conhecimentos em segurança e silêncio, que nunca esperaram prêmios ou reconhecimento, tinham realizado sua grande tarefa em solene anonimato. Ceized levantou-se e inspecionou os escritos dos alunos. Estavam melhorando. Conseguiam reconhecer todas as letras. Não era muito, mas era um começo. Ele meneou com a cabeça para o grupo,
dispensando-o para ajudar na preparação do jantar. Eles fizeram uma mesura e em seguida dispersaram-se. Ceised seguiu-os, depois percebeu como o céu estava escuro. Provavelmente tinha segurado os alunos até muito tarde. Sacudiu a cabeça enquanto caminhava entre as cabanas, com jeito de colina. Novamente vestia suas túnicas de mordomo, com seus padrões coloridos em forma de V. E colocara vários dos seus brincos. Mantinha os antigos hábitos porque eram familiares, embora também fossem um símbolo de opressão. Como as gerações terriçanas futuras se vestiriam? Será que um estilo de vida imposto a eles pelo Senhor soberano se tornaria uma parte inata de sua cultura? Ele parou às margens da vila, vislumbrando o corredor do Vale do Sul. Estava cheio de solo enegrecido, às vezes riscado por vinhedos marrons ou arbustos. Sem bruma, claro, a bruma vinha apenas durante a noite. As histórias tinham de ser equívocos. A coisa que ele vira tinha de ser uma casualidade. E o que importava se não fosse? Não era sua missão investigar esse tipo de coisa. Agora que o colapso chegara, ele precisava espalhar seu conhecimento sem perder tempo fuçando histórias tolas. Guardadores não eram mais investigadores, mas instrutores. Ele carregava consigo milhares de livros, informações sobre agricultura, saneamento, governo e medicina. Precisava entregá-las aos Ska. Foi o que o sínodo decidira. E ainda assim, uma parte de Ceised resistia. Aquilo fazia com que se sentisse profundamente culpado. Os aldeões necessitavam de suas aulas e ele desejava ajudá-lo encarecidamente. No entanto, sentia que estava faltando alguma coisa. O Senhor soberano estava morto, mas a história não parecia terminada. Havia algo que ele ignorava? Algo maior até mesmo que o Senhor soberano? Algo tão grande, tão imenso que era efetivamente invisível? Ou eu apenas quero que haja algo mais? Ele refletiu. Passei a maior parte da vida adulta resistindo e lutando, assumindo riscos que os outros guardadores chamavam de loucura. Não estava contente com a subserviência fingida. Precisava ter me envolvido na rebelião. Apesar do sucesso daquela rebelião, os irmãos de Ceised ainda não haviam perdoado seu envolvimento. Ele sabia que Vin e os outros o viam como dócil, mas comparado a outros guardadores, fora um homem violento, um tolo imprudente, não confiável, que ameaçou a ordem inteira com sua impaciência. Acreditavam que a obrigação deles era esperar, aguardar o dia em que o Senhor soberano caísse. Os feruquimistas eram raros demais para se arriscar numa rebelião aberta. Ceised desobedecera. Agora tinha dificuldades em levar a vida pacífica de um professor. Era porque alguma parte subconsciente sua sabia que as pessoas ainda estavam em perigo? Ou porque simplesmente não conseguia aceitar ser marginalizado? Mestre Terrissano! Ceised girou. A voz estava aterrorizada. Outra morte nas brumas, ele pensou de imediato. Foi estranho como os outros Ska permaneceram dentro de suas cabanas, apesar da voz horrorizada. Algumas portas estalaram, mas ninguém saiu às pressas alarmado, ou nem mesmo curioso, quando a pessoa que gritava partiu na direção de Ceised.
Era uma das trabalhadoras, uma mulher de meia idade, corpulenta. Seised verificou suas reservas. Quando ela se aproximou, tinha mente de peltre para a força, claro, e um anel muito pequeno para a velocidade. De repente, desejou ter optado por usar mais alguns braceletes naquele dia. Mestre Terrissano, a mulher disse, sem fôlego. Aí, ele está de volta, veio atrás de nós. Quem? Seised perguntou. O homem que morreu nas brumas? Não, mestre Terrissano, o Senhor soberano. Seised o encontrou em pé, bem diante da vila. Já estava escurecendo, e a mulher que o havia buscado retornou à sua cabana com medo. Seised conseguia apenas imaginar como o povo pobre se sentia, cercado pelo início da noite e sua bruma, ainda agachado e preocupado pelo perigo que espreitava lá fora. E era um perigo agourento. O estranho esperava em silêncio na estrada desgastada, vestindo uma túnica preta. Era quase da altura de Seised. O homem era careca e não trazia nenhuma joia, exceto, claro, dos pregões de ferro imensos cujas pontas se enfiavam nos seus olhos. Não era o Senhor soberano, era um inquisidor de aço. Seised ainda não entendia como as criaturas continuavam a viver. Os pregos eram largos o suficiente para preencher as órbitas inteiras dos olhos do inquisidor. Os pregos destruíam os olhos e as pontas saíram na parte de trás do crânio. Nenhum sangue pingava dos ferimentos. Por algum motivo, aquilo os fazia parecer mais estranhos. Felizmente, Seised conhecia esse inquisidor em especial. Marche, Seised disse baixinho quando as brumas começaram a se formar. Você é uma pessoa muito difícil de rastrear, Terrissano, Marche falou, e o som de sua voz deixou Seised chocado. Havia mudado de alguma forma, se tornado mais áspera, mais endurecida. Tinha uma característica rangente, como a de um homem com pigarro, exatamente como outros inquisidores que Seised ouvira. Rastrear? Seised perguntou. Não contava que os outros precisassem me encontrar. Não importa, Marche disse, virando-se para o sul. Eu o encontrei. Você precisa vir comigo. Seised franziu o senho. Que? Marche, tem um trabalho a fazer aqui. Não é importante, Marche retrucou, virando-se de volta, dirigindo seu olhar cego para Seised. Sou eu ou ele ficou mais estranho desde a última vez em que nos encontramos? Seised pensou, estremecendo. O que houve, Marche? O convento de Serã está vazio. Seised hesitou. O convento era uma fortaleza do ministério ao sul, um lugar onde os inquisidores e altos obrigadores da religião do Senhor soberano haviam se recolhido após o colapso. Vazio? Seised perguntou. Isso não é provável, eu acho. Contudo, é verdade, Marche respondeu. Não usava linguagem corporal quando falava. Nenhum gesto, nenhum movimento da face. Seised não continuou. Que tipo de informações, mistérios, segredos as bibliotecas do convento devem conter? Você precisa vir comigo, Marche repetiu. Posso precisar de ajuda caso meus irmãos nos descubram. Meus irmãos. Desde quando os inquisidores são irmãos de Marche? Marche tinha infiltrado suas fileiras como parte do plano de Kelsier para derrubar o Império Final. Era um traidor dos seus iguais, não um irmão. Seised hesitou. O perfil de Marche parecia anormal, até mesmo intimidante à luz mortiça. Perigoso. Não seja tolo, Seised repreendeu a si mesmo. Marche era irmão de Kelsier, o único parente vivo do sobrevivente.
Como inquisidor, Marsh tinha autoridade sobre o Ministério do Aço e muitos dos obrigadores ouviram-no apesar do seu envolvimento com a rebelião. Ele havia sido um recurso inestimável para o governo incipiente de Elend Ventry. Vá pegar suas coisas, Marsh exigiu. Meu lugar é aqui, Sazed pensou, ensinando as pessoas, não perambulando pelo interior buscando meu próprio ego. E mesmo assim, as brumas estão vindo durante o dia, Marsh comentou em voz baixa. Sazed ergueu os olhos. Marsh encarava-o, as pontas dos pregos brilhando como discos arredondados sob os últimos laivos de luz solar. Os Ska supersticiosos pensavam que os inquisidores podiam ler mentes. Embora Sazed soubesse que era uma tolice, inquisidores tinham poderes de nascidos das brumas e, portanto, poderiam influenciar as emoções de outras pessoas. Mas não podiam ler mentes. Por que disse isso? Sazed perguntou. Porque é verdade, Marsh retrucou. Não acabou, Sazed, nem mesmo começou. O Senhor Soberano foi apenas um adiamento, um dente na engrenagem. Agora que ele se foi, temos pouco tempo. Venha comigo para o convento. Precisamos encontrar o porquê, enquanto ainda temos chance. Sazed parou por um instante. Então assentiu. Deixe-me explicar aos aldeões. Poderemos partir hoje à noite, acho. Marsh concordou com a cabeça, mas não se moveu enquanto Sazed voltava para a vila. Apenas permaneceu lá, em pé, na escuridão, deixando que a bruma se reunisse ao redor dele.